Bom dia, meus amados amigos, irmão em Cristo, amigo do Evangelho, para a glória do nome de Jesus Cristo. Graças a Deus por mais um dia, né? Quinta-feira que o Senhor tem nos concedido, dia 25. Quero deixar, dia 25 de janeiro, quero deixar para a meditação dos irmãos, dos amigos, né? Uma mensagem que se encontra no livro de Jeremias, né? A chamada de Jeremias, que se encontra no livro de Jeremias, né? Louvado seja Deus, em diante, né? Que Jeremias foi chamado pelo Senhor nosso Deus. Peço que os irmãos meditem nessa mensagem, Jeremias, do 1 em diante. Graças a Deus, né? Então nós vemos que Jeremias, né? Aleluia, foi chamado pelo Senhor, né? Nosso Deus, como um profeta. Pela lei, né? Dos homens daquela época, né? Jeremias, ele era para ser um sacerdote. Mas Deus, que é o dono da obra, ele chama, né, a teus servos, né, de acordo com a vontade dele, né, pelas tradições dos teus pais, dos profetas, né, aleluia, ele era para ser um profeta após o pai dele, mas Deus chamou ele como, me perdoa, era para ser um sacerdote, mas Deus chamou ele como profeta. Então, amados, nós sabemos que o profeta, ele é muito assim perseguido quando ele pronuncia a verdade, quando ele anuncia, né, o juízo de Deus. E nós sabemos que o profeta, ele sofre. Jeremias, ele sofreu muito, né, por profetizar a verdade. E naquela época, né, em Jerusalém, Jeremias profetizou sobre, né, a destruição de Jerusalém por causa da idolatria, do pecado. Porque tinha um rei chamado Joaquim, né, que não temia Deus, né, que Jeremias passou, né, por dificuldades muito grandes através, né, aleluia, dele pronunciar o juízo de Deus por causa da desobediência, que o rei é autoridade abaixo de Deus, né? E Deus colocava para poder, né, conduzir a nação, louvado seja Deus, aos preceitos do Senhor. Mas ele fez o contrário. Ele não foi um bom rei. Então Jeremias, ele profetizava como boca de Deus no meio do povo. E assim, né, irmãos, quando nós procuramos profetizar a verdade como profeta, como um sacerdote, né, como levita, como boca de Deus, muitos não creram. E nós somos criticados. Jeremias, ele apanhou no rosto, foi lançado na prisão, foi lançado no poço de lama, na cisterna, tudo por causa da palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer para a igreja, né, para que você não pare
não desanime de profetizar a verdade de Deus, porque o profeta, ele é perseguido de várias formas, né? Às vezes não, com certeza, até mesmo, né, na igreja que nós congregamos, né, nós somos colocados de lado. Por quê? Porque você prega a verdade, você fala a verdade de Deus, e muitos não recebem. E às vezes também tem alguns líderes, de uma forma geral, que até prende o teu ministério, segura o teu ministério, para que você não pregue, né, a verdade. Porque a verdade é que liberta. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a verdade está dentro da palavra. E às vezes muitos líderes espirituais, que eu estou falando, aleluia, né, falando sobre placa de igreja, que placa de igreja não salva ninguém, mas às vezes te prende você, né, de pregar, de anunciar a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus, mas não pare. Continue, né, sendo boca de Deus. Como Jeremias passou por problemas difíceis, problemas trabalhosos, né? Mas a palavra de Deus, ela se cumpriu, né? Ela se cumpriu. Se você for ler o livro de Jeremias, capítulo 1 em diante, você vai ver. Jeremias tentou até lutar contra Deus. Quem consegue lutar contra Deus? Ninguém, né? Quando o Senhor chamou ele, né? E ele questionou e disse: Senhor, eis que sou uma criança e não sei falar. Aí o Senhor disse para ele: tudo que eu te mandar, tu dirá, e aonde eu te enviar, tu irá. Amém? Então, às vezes nós, como servo de Deus, se prendemos. Não é para você se prender, não é para mim se prender. É para mim pronunciar a verdade. Ainda que eu passe por problema difícil, porque o mundo persegue, o inimigo não quer que você pronuncie a verdade de Deus, mas há poder no sangue de Jesus. Nós fomos chamados para pronunciar a verdade, doa quem doer, né? Que nós fomos chamados como um sacerdote, né, real, por Deus, né? Louvado seja Deus, fomos constituídos como boca de Deus. O véu, quando Jesus foi crucificado, o véu foi rasgado do alto a baixo. Antigamente, eram os sacerdotes, né, que levavam a minha e a tua petição diante de Deus. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor nosso Deus. Como eu sentei aqui agora, na minha humilde casa, aqui na minha sala, né, para pronunciar a palavra de Deus, né, para dizer para você, louvado seja Deus, para que continue pregando a verdade. Não oculta a verdade, não. Por nada deste mundo. Nem por ouro, nem por prata. Por nada. Né? Fale a verdade de Deus. Você que é servo de Deus. Você que é profeta. Você que foi chamado. Não deixe que nada deste mundo venha te iludir.
né? Porque o mundo está aí, comprando. Quantos já têm se vendido ao mundo por causa do bem material, por causa do dinheiro, por causa do ouro, né? E da prata? Mas todos esses que têm feito dessa forma, naquele grande dia, irá de pagar um grande preço diante de Deus, né? Porque estão colocando a salvação em risco por causa de, né, de umas coisas aqui nessa terra que passa, mas a palavra de Deus não passa. Ele diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Eu fui chamado para falar a verdade, doa quem doer, né? Eu fui chamado para pregar a verdade, o que a Bíblia me diz. Então a Bíblia me diz dessa forma. E nós temos vários tipos de exemplo. Então Jeremias, né, ele passou por momentos difíceis, então não é diferente. O próprio Senhor Jesus passou porque ele pregava a verdade, né? O próprio Senhor. Não foi isso? Então nós que fomos chamados para pregar a verdade, para falar do amor de Deus, da salvação, da libertação, nós passamos, somos perseguidos, as trevas perseguem. E vai usar, né? Aleluia, aqueles que dão lugar, seja na igreja, seja dentro do teu lar, seja onde for, o inimigo ele vai fazer de tudo para te magoar, para te entristecer, né? Mas não pare. Jeremias não parou. Ainda que ele passou por tudo isso, né? Louvado seja Deus. Quer dizer, Jeremias, naquela época, quando Nabucodonosor veio e tomou Jerusalém, né? Jeremias, ele foi solto, né? Ainda o rei Nabucodonosor mandou ele escolher para onde ele queria ir. Tá vendo aí? Então, assim é o nosso Deus. Para aqueles que procuram pregar a verdade, falar a verdade, né? Sem olhar para quem, mas olhando para o alvo. O Senhor nos chamou para pregar a verdade. Não é isso? Então, lá em Jeremias mesmo, me perdoe, né? Do verso 17 em diante, o Senhor disse para Jeremias: eis que hoje te ponho como coluna de ferro, como uma cidade forte, como coluna de ferro, contra todo Judá e Benjamim. Está vendo? E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quer dizer, homem de Deus, mulheres de Deus, Deus é contigo para te livrar. Não cesse, né, de anunciar esta palavra, a verdade genuína. Você vê que hoje estou mudando até a tradução da palavra de Deus. Então é uma coisa terrível. Eu sou muito observador da palavra de Deus, né? Eu vejo tudo, observo tudo, o que é de Deus e o que não é de Deus. Até a tradução estão mudando aí. Estão até escrevendo nova Bíblia. Que pecado diante dos olhos de Deus, né? Mas continue firme, porque Deus é contigo, Deus é comigo, anunciando a palavra de Deus, pregando a verdade, não olhando ao que o homem vai dizer, que o homem vai falar, né? Jeremias, ele pregava de uma forma, né, poderosamente. Quem é de Deus, ouve o que é de Deus, não se preocupe. Agora, quem não é de Deus, vai fazer o quê? É eles com Deus. Mas quem é de Deus, ele vai ouvir, ele vai dar crédito,
ele vai cumprir a palavra de Deus, né? Nas tuas caminhadas. Tá entendendo, amados? Então, quero deixar essa mensagem para os amados, hoje no livro de Jeremias, né? Não deixe de meditar. Jeremias, capítulo 1 em diante, tá? E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Quer dizer, Deus é contigo. Vão lutar, vão tentar te desanimar, vão te apedrejar, vão falar mal de ti, mas, como diz a palavra, vão pelejar, mas não vão prevalecer, porque Deus é comigo e contigo para nos dar vitória, amém? O diabo vai até se levantar. O que o Senhor disse, né, para Pedro? Né? O Senhor disse o quê? Pedro, tu, filho de Bar-Jonas, né? Não foi nem a carne nem o sangue que te revelaste, mas sim o meu Pai que está no céu. Porém te digo, desta pedra edificarei a minha igreja e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Amém? Então nada prevalece contra a vontade de Deus. Ainda que nós viemos ser perseguidos, viemos ser caluniados, viemos ser machucados, mas não cesse de pregar as boas novas da palavra de Deus. Amém, amados? Que Deus possa abençoar os irmãos, rique e abundantemente, dando a vitória, dando a quinta-feira de paz, de alegria, uma tarde de bênção, né, para todos. Ore pelo presbítero Jurandir, minha esposa missionária Mari, e toda a nossa parentela, no nome de Jesus. E você que não aceitou Jesus, levanta as tuas mãos, confessa Ele como Salvador e procura a igreja evangélica e vai servir ao Senhor. Amém, amados? Tá? Essa mensagem Deus me deu, né, hoje aqui, e eu estou passando para os meus amados amigos e irmãos. Fique com Deus.